Se você trabalha com salgado, eu tenho certeza que você já se perguntou como que algumas pessoas conseguem vender salgado tão barato. Já viu aquelas ofertas de salgado de R$ 20 o cento, R$ 25 o cento? Aí tu pensa, deve ser salgado de copo. Aí tu vai ver, não, é salgado de 15 gramas. E aí você não entende, meu Deus, como é que essas pessoas conseguem vender? Será que essas pessoas têm lucro? Será que o que elas fazem? Qual que é a mágica para poder vender um salgado de 15 gramas por R$ 20 o cento e ter lucro? E parece que eles crescem, e parece que eles evoluem. Como que faz? Qual o segredo por trás? O que eles colocam para ficar tão barato desse jeito? Ou talvez o que eles não colocam para poder vender por esse preço e ter lucro? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te revelar o segredo dessas pessoas, o que eles fazem, qual que é as manhas, qual que é o pulo do gato para realmente conseguir vender um salgado barato e ainda ter lucro. Então, se você já se interessou pelo assunto do vídeo, assiste até o final para você entender tudo que eu vou falar. Eu vou te mostrar várias formas para você economizar nos insumos, baratear o custo dos teus salgados e talvez poder vender aí pelo mesmo preço ou até mais barato do que a tua concorrência. Quer aprender isso? Fica nesse vídeo. Mas se você não me conhece, eu sou o Abner, esposo da Lise. Eu e a minha esposa temos uma fábrica de salgado. E a gente tem 2 lojas de salgado, onde a gente vende esses salgados. E a gente criou esse canal para ajudar você que trabalha com salgado ou pensa em entrar nesse ramo. Aqui a gente dá muita dica de como produzir salgado, a gente também passa algumas receitas, a gente também dá dica de como vender mais, de como estruturar o teu negócio, de como crescer, de como alavancar, várias dicas. Se você tiver inscrito nesse canal, você vai poder acompanhar todas as dicas que a gente passa por aqui. Então não perde tempo, já clica em se inscrever aqui para você ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui, beleza? Bora pro vídeo? E como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou te explicar por partes, tá? Por isso é importante você assistir todo o vídeo para você identificar formas que você tem para baratear o custo dos teus produtos, tá? Talvez você se identifique com alguma que você acha que dê para usar, talvez você não queira usar todas, porque realmente, se você usar todas as formas para economizar que eu vou te mostrar nesse vídeo, é provável que você vai perder qualidade no seu produto. E eu acho que você não quer isso, né? Por quê? Se hoje você faz um salgado que custa 20 centavos, tem como baratear esse salgado para 10 centavos. Só que você vai perder qualidade. Esse salgado não vai ficar tão bom quanto ele é hoje. E se você prioriza por qualidade de produto, eu acho que você não vai querer trilhar todo esse caminho e perder muita qualidade. Então, de repente, você consegue identificar alguma dessas coisas que eu vou te falar e você queira usar alguma delas para poder baratear o custo dos teus produtos. Ou, pelo menos, para entender o que os outros fazem para vender mais barato. Agora, o que acontece? Se os teus clientes reclamam muito de preço, eles querem um produto barato, ou você percebe que eles não compram de você porque eles acham o teu produto caro, você pode usar toda essa estratégia, vai perder qualidade, não vai ser um salgado tão gostoso, mas vai ter preço. E se quem busca por preço vai comprar de você. Então depende de qual que é a tua estratégia, se você quer atingir o público que prioriza por qualidade ou o público que prioriza por preço. Tá? Porque não tem como ter os dois. Não tem como ter alta qualidade com custo baixo. Ou você tem um custo baixo e uma qualidade mais ou menos, ou você tem um produto top, mas aí ele tem um valor a mais agregado e por isso ele custa mais caro. Eu acho que isso aqui a gente já tem esse entendimento, certo? Eu vou usar uma linguagem nesse vídeo como se você quisesse reduzir o preço dos seus produtos para poder vender mais barato, tá bom? Então talvez você vai assistir esse vídeo só porque você quer entender como que as pessoas vendem tão barato. Mas talvez você está aqui porque você quer reduzir o custo dos teus salgados e poder ter mais margem de lucro. E aí você já vai sair desse vídeo sabendo exatamente como fazer isso. E a primeira forma de você reduzir o custo de insumos do teu produto é você diminuir o tamanho do seu salgado. Sim, essa é a primeira forma. Se você hoje trabalha com salgado de festa de 20 gramas e você reduz ele para 15 gramas, é uma diferença muito pequena para tu olhar um salgado junto com o outro. Né? Se você não tem os dois ali para comparar, pouca gente vai identificar que um é maior ou até menor. Só que o que acontece? O de 20 gramas, 3 unidades dá 60 gramas. O de 15, 4 unidades dá 60 gramas. Ou seja, cada 3 salgados que você faz, você ganha 1 a mais. Ou seja, em 3 centos de salgado, você tem 1 cento de graça. Esse cento é totalmente lucrativo, comparando um com o outro, claro, né? Então, o que acontece? Se você diminui o tamanho dos salgados,
você reduz drasticamente o custo desse salgado. Por quê? Se você tirou de 20 gramas, botou 15, você está economizando 25% do custo de insumos desse salgado. Então 25% é muita coisa. Imagina, se você hoje gasta 10 mil com insumos por mês, para produzir aí a produção de salgado que você faz, e você tira 25%, é 2.500 a menos que você vai gastar com insumos. E isso você pode deixar como margem de lucro ou tirar esse preço e poder vender mais barato. É uma das formas para economizar nos insumos, reduzindo o tamanho do salgado. Agora eu sei, claro que se você faz manualmente, é muito difícil você fazer um salgado de 15 gramas. Você precisa ter uma máquina, uma modeladora de salgado. Se você não conhece ainda as máquinas de fazer salgado, eu vou deixar uma aqui, ó, funcionando para você ver como é que faz. Você coloca a massa, coloca o recheio ali e ela modela desde salgado de 7 gramas. Então, essas máquinas aqui ajudam demais. Então, para poder usar essa estratégia, você precisa ter uma máquina como essa. Se você não tem uma máquina como essa, mas quer adquirir ou quer consultar preços, valores, para entender se realmente faz sentido hoje no teu orçamento, eu vou deixar aqui na descrição o link de uma fábrica de máquina, que é a que a gente usa lá na fábrica. São máquinas profissionais, máquinas muito boas mesmo, que vão te dar essa possibilidade de fazer salgado de 7 gramas, de 10 gramas, de 15 gramas e poder assim fazer a tua lucratividade aumentar bastante, além de você ter uma produtividade muito maior, Nem se compara a fazer salgado na mão do que fazer salgado com uma máquina dessa que modela tudo para você, beleza? E essa então é a primeira forma de reduzir o custo de insumos aí na tua fábrica de salgado e poder vender os teus salgados mais barato. Essa é só uma forma, eu vou falar várias aqui para você. Mas talvez você diga, não, eu não quero diminuir o tamanho do meu salgado, eu quero manter ele do tamanho que ele é, eu quero reduzir o custo dele, eu quero vender mais barato, mas eu não quero vender um salgado tão pequeno. Eu quero vender aí um salgado de 20 gramas. Beleza, então, ou de 25 gramas, talvez tem gente que faz 25 gramas também. Quem faz de 25 gramas, reduzir para 20 gramas, quase não percebe, mas economiza 20%. Então é uma estratégia. Agora, claro, quem faz na mão, fica difícil fazer um salgado tão pequeno. Então vamos dizer que você faz na mão e você não tem como diminuir o tamanho dos seus salgados porque vai se tornar inviável, mas você quer vender mais barato. Quais são as outras formas de economizar nos insumos? E a segunda forma de economizar nos insumos é fazendo uma massa de salgado simples. Quando eu falo uma massa de salgado simples, não significa que você vai ter que fazer uma massa ruim. Não é isso. É uma massa que vai poucos tipos de ingrediente, aonde o ingrediente predominante é água, tá? É simples assim. Então você vai fazer uma massa boa, uma massa cremosa, uma massa bem temperada, uma massa lisinha, bem sovada. Se você tem maceira, então a massa fica espetacular feita na maceira, Fica muito boa. Só você precisa colocar os ingredientes certos. Então, se você não sabe fazer uma massa simples e boa, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui uma massa muito barata. Essa massa não vai leite, não vai batata, não vai nada de ingredientes mais caros. Ela é uma massa que vai água e margarina e farinha e temperos. É só isso que vai na massa. E é a massa que a gente usa aqui e os nossos clientes amam os nossos salgados. Tem gente que às vezes quer fazer uma massa muito bem elaborada, bota batata, bota leite, bota isso, ou usa aqueles mix pronto, sabe? Esses mix que tem, e fica mais caro os salgados. Aí não tem como vender muito barato. Então, se você for fazer a sua massa, tem uma forma de você fazer uma massa muito barata. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a precificação da massa, em que 2,5 kg de massa a gente gasta R$ 3,74. Ou seja, se você for dividir um salgado de 15 gramas, que vai ali 10, 12 gramas de massa, esse salgado custa menos de 2 centavos a massa que vai nesse salgado. Menos de 2 centavos. Aí tu pensa, um salgado de 15 gramas que a massa custa apenas 1 centavo e pouco. Não dá nem 2 centavos. É dessa forma que você economiza. Agora, se você for colocar leite, por exemplo, nessa massa, for fazer meio a meio, metade leite e metade água. Simples o fato de você colocar quase 1 litro de leite, que você vai ter que colocar nessa água, ele já vai o quê? R$ 3,00 de leite. Ou seja, a tua massa que custava R$ 3,74, agora custa R$ 6,00 e pouco. Ou seja, dobrou o valor da massa. E aí já fica mais caro o teu salgado.
Então, dá para fazer uma massa mais boa? Dá para fazer. Dá para fazer uma massa com leite, com batata, com mix, um monte de coisa? Dá para fazer. Só que aí você não consegue vender o salgado tão barato. Por quê? Porque você gasta mais para produzir ele. E a terceira forma de economizar na produção de salgado é você reduzir a porcentagem de recheio e aumentar a porcentagem de massa. Como assim? Tem gente que faz um salgado tão bem recheado que é 50% massa e 50% recheio. Tu abre aquilo lá e é virado só em recheio. Mas o que acontece? Quando você faz o salgado muito bem recheado, ele fica muito caro, porque o recheio é caro. Lembra que eu te falei aqui que uma massa simples custa um pouco mais de R$1 o quilo de massa? Enquanto o recheio vai custar em média R$20 o quilo. Então é muita diferença. O recheio é muito mais caro do que a massa. A massa, R$1 o quilo. O recheio, R$20 o quilo. Uma média, tá? Tem recheio mais caro, recheio mais barato. Mas uma média é R$20 o quilo. Então, se você reduz a quantia de recheio que você coloca no salgado e aumenta a quantia de massa, você diminui demais o custo para produzir esse salgado. Ou talvez você não é tão exagerado, você coloca 70% massa, 30% recheio. Né? Muitas máquinas que vêm com a regulagem padrão, ela vem nessa porcentagem. Mas dá para diminuir mais ainda. Se você for pegar uma coxinha aí dessas mini, desses famosos loucos por coxinha, Carol Coxinha, eles fazem coxinha de 7, 8 gramas, tem 1 grama de recheio dentro. 1 grama de recheio. E olha que o salgado deles não é barato. Não é barato. Eles vendem por um preço, eles têm uma ótima margem de lucro. Por quê? Porque é muito pouco recheio e bastante massa. Então essa é uma estratégia para poder economizar mais e vender os salgados mais barato. Reduzir. Aqui a gente faz o quê? 25% recheio, 75% massa. Mas tem gente que faz 80% massa, 20% recheio. E dá para fazer. Vai ter recheio igual, vai ter mais massa, mas se você fizer uma massa bem temperada, esse salgado não fica ruim. Ele vai ter menos recheio sim, mas ele não vai ficar ruim. E a quarta forma de você economizar nos insumos é o quê? É você diminuir o custo do recheio. Lembra que eu falei? O recheio é o que custa mais caro. E se você conseguir pegar um recheio que custa R$25 e fazer ele com R$20, você vai estar economizando 20% nesse recheio. Então, se você pega um recheio que custa mais caro e consegue diminuir o preço, você também pode vender o teu salgado mais barato. É isso que essa gente que vende salgado a R$20 o cento faz. Eles diminuem o custo do recheio que eles colocam no salgado. Além de botar pouco recheio, ainda eles diminuem o custo do recheio. Então, se você vai lá e compra um travesseirinho de carne, não é carne pura que tem ali dentro. Tem algumas misturinhas ali que você nem percebe e que diminui bastante o custo deles para produzir aquele molho de carne moída, tá? E o que é que eles colocam naquele molho de carne moída? Várias coisas que dá para colocar, não fica ruim, mas diminuir o custo sim do recheio. Que é o quê? Tem gente que coloca proteína de soja. Proteína de soja, ele vai hidratar, ele cresce, ele dá volume no molho. Tem gente que faz carne de soja. Então, o soja ele tem essas propriedades já parecido com a carne de gado. E quando você mistura ali a proteína de soja hidratada, ela dá volume no molho, a soja é muito mais barata que a carne e você consegue o quê? Dar mais volume no teu molho, aumentar o teu recheio e ter o teu custo reduzido. Por quê? Porque antes você tinha 2 quilos, você gastava R$50 para produzir 2 quilos de carne moída. Agora, você com R$50 consegue produzir 3 quilos. Por quê? Porque você botou a proteína de soja, você incrementou esse molho, ele ficou muito maior pelo mesmo preço. E aí você consegue fazer muito mais salgado. Tem gente que bota trigo de quibe, sabe o trigo para fazer quibe? Hidrata ele fica maciozinho, fica aquela texturinha macia, né? Ele já tem cor de carne moída, e aí depois de fazer o molho ali, mistura, e aí faz ele inchar também. Né? Eu não vou te ensinar aqui nesse vídeo, o intuito não é esse. Como que faz? É te mostrar os caminhos que existem. Aí você testa aí, né? Talvez eu faça mais pra frente um vídeo mostrando como é que dá para fazer isso, mas o intuito aqui é te mostrar os caminhos que existem para você reduzir o custo, que é o que os teus concorrentes talvez estão fazendo aí e você até agora não sabia qual que era o segredo deles. É isso, eles não colocam carne pura, eles fazem uma misturinha ali, colocam requeijão também. Requeijão, a gente compra aqui requeijão, quase 2 kg de requeijão por R$15, ou seja, R$7 o quilo. Aí, quando eu boto, o requeijão tem R$7 o quilo.
a carne moída é R$25 o quilo e eu coloco requeijão na carne moída, eu vendo requeijão por carne moída. E ele é muito mais barato que carne moída. Outras coisas que dá para misturar na carne moída, por exemplo, para baratear o custo. Eu vou só falar aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Bechamel, tem gente que bota farinha de trigo, a hora que está cozinhando o molho, está fervendo tudo lá, bota um pouco de farinha de trigo, mistura tudo, aquela farinha desaparece, mas o molho incha. E aí você nem precisa usar depois outras misturas, ele já dá cremosidade no molho, fica muito legal também. É uma das formas de diminuir o custo do recheio de carne moída. Ah, mas e os outros recheios? Queijo, frango, presunto e queijo, esses outros tipos de recheio, como é que faz? Da mesma forma, misturando outros produtos que custa mais barato. Por exemplo, você vai fazer de queijo, mussarela, é caro. Se você for botar mussarela pura, vai ficar caro o teu recheio. Você vai ficar gostoso? Vai ficar maravilhoso. Só que você não consegue vender muito barato. Se você quer vender mais barato, você tem que diminuir o custo. Como é que diminui o custo de um recheio de queijo? Misturando outras coisas nesse queijo. Você pode botar o próprio requeijão, né? O queijo custa R$30 o quilo, o requeijão custa R$7 o quilo. É muito mais barato. E aí você bota bastante requeijão, a pessoa come achando que é queijo, né? Porque tem queijo mesmo. Só que uma parte é requeijão, não é queijo puro. Outra coisa, ricota. Ricota é um queijo muito mais barato que o queijo mussarela. Quando você mistura a ricota com o queijo mussarela, você diminui o custo do recheio de queijo. Então, tem gente que faz de 4 queijos, mistura queijo colonial, também é mais barato. Aí você consegue reduzindo o preço do recheio de queijo. E assim você consegue vender os seus salgados mais baratos. Então é isso que as pessoas fazem, misturando outros produtos mais baratos e reduzindo assim o custo desse produto. Por exemplo, tu vai fazer presunto e queijo. Você vai lá e coloca metade queijo, metade presunto. Esse recheio fica caro, né? Você não consegue vender muito barato. Agora, como é que faz para baratear o custo do presunto e queijo? Aí você coloca 25% queijo, 75% presunto. Por quê? Porque o presunto é 12, 15 reais o quilo. O queijo é 30, 35 reais o quilo. Então, hoje eu estou falando valores ilustrativos aqui, tá? Mas é mais ou menos isso hoje que a gente paga aqui na nossa região. Talvez na tua região é outros preços. Mas ele é mais barato. Presunto, apresuntado, né? Ah, vou lá, vou botar presunto mesmo. Presunto é mais caro, bota o apresuntado. Isso é mais barato. E aí você consegue reduzindo o custo. É isso que as outras pessoas fazem. Se você usar todas as formas de reduzir o custo de produção de salgados que eu falei nesse vídeo, você reduz pela metade. Se custava R$20 para produzir um cento de salgado, agora vai custar R$10 para produzir um cento de salgado. Por quê? Porque se você reduz o tamanho do salgado, ele era de 20 gramas, você botou 15 gramas, você já tirou ali 25% do custo, você tirou fora, diminuindo o salgado. Aí você colocava 70% massa, 30% recheio. Você coloca 25% recheio e 70% massa. Só que o recheio, lembra que ele é muito, mas muito mais caro? Então ele não representa só 5%. 5% de recheio que você tira vai representar 20, 30% do valor do salgado. Então já tirou 25, agora você tira mais 20, aí você vai lá e coloca outros ingredientes mais baratos no recheio, barateando também o custo de produção do recheio. Esse salgado ficou 50% mais barato, ou seja, metade do preço. E aí se você vendia lá por R$70 o cento, R$60 o cento, agora você pode vender a R$30 o cento, R$20 o cento. Por quê? Porque ele está te custando menos de 10 centavos para produzir. É isso que muita gente faz. Aí tu vai lá e não entende, um salgado de 15 gramas, salgado de festa, ele está vendendo a R$20 o cento. Claro, custa 8, 9 centavos para produzir, ele coloca o dobro e ainda consegue vender mais barato que todo mundo. E ganha na quantidade. Ou, se você quiser, você pode vender por R$30 o cento e ganhar 2 vezes mais do que você gasta com insumo. Então, realmente, se você seguir todo esse passo a passo que eu te dei aqui, você vai conseguir baratear demais o custo de produção do seu salgado. Beleza? Se você já gostou das dicas até aqui, comenta aqui embaixo quais dessas dicas você acha que é possível aplicar no seu negócio. Qual delas você vai usar aí para baratear o custo do teu produto e poder vender pelo mesmo preço e ter mais lucro, ou vender mais barato e poder vender maior quantidade aí para os teus clientes. Beleza, gente? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal,
Clique em Saiba Mais e olha aqui todos os vídeos que eu deixei aqui de indicação para você da massa base de salgado, de como precificar o salgado. Vou deixar aqui na descrição para você ver. Também tem aqui embaixo o link se você quiser saber mais sobre as máquinas de salgado que eu falei aqui, se você quiser conhecer o nosso curso de salgado. E se você quiser também o e-book de receitas de salgado, tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar e conferir. Beleza, gente? Um abraço para vocês, fique com Deus e fui! Até o próximo vídeo.